Oi, gente, tudo bem? Então, eu resolvi vir aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o que é para vocês relacionamento tóxico. O que vocês entendem como relacionamento tóxico? Qual é o tipo de relacionamento que vocês acham que pode vir a ser tóxico, né? É o relacionamento abusivo? É o relacionamento em que tem um que se faz de coitado? É o relacionamento em que as pessoas não sabem conviver bem? É um relacionamento só entre parceiros ou pode ter esse tipo de relacionamento tóxico? Ele pode acontecer em família, nas relações profissionais também. Vocês já pensaram sobre isso? Já pensaram sobre como é que esses relacionamentos eles podem acontecer na vida de alguém? Vocês já tiveram esse tipo de experiência de se relacionar com alguém e essa pessoa não respeitar muito os limites, né? Respeitar o outro como pessoa? Vocês já passaram por isso? Queria conversar com vocês sobre isso. O que é um relacionamento abusivo para vocês? Se tem uma solução para transformar esse relacionamento em algo positivo ou o que a gente pode aprender com esse tipo de relacionamento? Eu sei que hoje é um assunto que está muito em ocorrência, né? Está acontecendo muito esse tipo de tema, né? Está vindo muito no nosso dia a dia e é justamente sobre isso que eu acho que é importante a gente pensar, né? Qual é o tipo de relacionamento, quais são os tipos de pessoas que entram em relacionamentos assim, por quê, né? Que ainda hoje a gente tem pessoas que passam por relacionamentos abusivos. Tudo bem? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Oi, oi. Conversem comigo para eu entender um pouquinho o que vocês pensam sobre o que é um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. E se esse tipo de relacionamento pode acontecer também na esfera de relacionamentos profissionais ou até de amizade ou até familiar. Tá? Que a gente pensa que é só relacionamento homem e mulher, ou parceiros, né? Mas será que é só isso? Será que a gente não tem vários tipos de relacionamentos abusivos por aí? Vou deixar vocês falarem um pouquinho comigo. Muito importante para mim, para saber qual é a opinião de vocês. Oi, tá bem. Então, eu vou ficar falando um pouquinho sobre isso para vocês, tá? Bom, relacionamento abusivo, de alguma maneira, nós temos duas partes. Uma pessoa que manipula e uma pessoa que é manipulada. Não é sempre, não é apenas um lado só, né? Inclusive, a gente, quando entra em um relacionamento, eu gosto muito desse ditado popular que as pessoas falam: quando um não quer, dois não brigam. Porque para que exista um relacionamento é preciso que as duas partes estejam interessadas no relacionamento, certo? Assim como quando existe um relacionamento abusivo, as duas partes estão interessadas de alguma forma também em se manter nesse relacionamento, mesmo que seja um relacionamento com, como é que eu posso dizer, com uma resposta negativa, que a gente olha de fora é negativo, mas de alguma maneira, gente, sempre tem uma troca. Vou explicar. Sempre tem um manipulador nesse tipo de relacionamento. Aquele que manipula, que faz o outro querer o que ele quer, fazer o que ele quer. E, em troca, tem aquela pessoa que muitas vezes entra no jogo da manipulação porque sempre tem uma troca. O outro manipula porque ele se permite ser manipulado. Vamos pensar assim comigo. O A é o manipulador e o B é o manipulado. Então, o manipulado, ele aceita ser manipulado porque ele acredita que nisso tem um ponto positivo, sim. Por exemplo, o outro ele exige e manipula. Aí ele manipula oferecendo algo em troca. Seja a manutenção, né? Se manter no ambiente profissional, naquele emprego, seja manter amizade, seja manter o relacionamento. E em troca ele dá essa segurança, né, de manter o outro nesse lugar, aí que é satisfatório para o outro que é manipulado, e o manipulado aceita de alguma forma entrar nesse jogo. Gente, não existe jogo de manipulação quando o outro não aceita ser manipulado.
Você não briga com alguém quando a pessoa não quer brigar com você. Você vai brigar sozinho, vai ficar falando sozinho, não é verdade? A mesma coisa é a questão da manipulação. A gente só entra no jogo de manipulação se a gente manipula ou é manipulado. Não estamos livres disso. E claro, né, gente, quando a pessoa precisa, por exemplo, é manipulada no ambiente profissional, ela precisa daquele trabalho. Ela coloca, inclusive, ela fantasia na cabeça dela que aquilo ali é a única forma dela sobreviver, ela, infelizmente, ela cede à manipulação para continuar tendo... Voltei. Então, deixa eu só ver aqui um pouquinho o que vocês estão escrevendo. Oi, manda um beijo, Milena, beijo. Então, gente, a gente tem que entender isso sim, sabe? Quando a gente cede na manipulação para outra, porque a gente para um pouquinho de dar valor a gente, muitas vezes, e começa a dar valor ao jogo, como o jogo é importante da manipulação para a gente sobreviver, porque eu preciso daquele trabalho para viver, porque eu preciso aturar esse tipo de coisa para viver. Quando a gente entra nesse jogo é ruim, é muito pesado, né? Assim como relacionamentos amorosos, em que há manipulação. Ah, mas ele me ama, eu aceito ser manipulada porque eu acredito que ele me ama. Ou seja, tem uma troca de quê? Do que você acredita, que é amor. Então você está trocando todo esse desgaste emocional que a pessoa oferece a você porque ele diz que te ama. Porque você acredita realmente que ele te ama, no que ele fala. E às vezes o manipulador, ele fala, nem todos, tá? Mas muitas vezes eles falam algo que não é real. A fala deles mostra uma coisa, mas os atos dessa pessoa são outros. Inclusive, eu gosto sempre de avisar vocês, cada vez que vocês se perceberem num ambiente de manipulação, de relacionamento tóxico, abusivo de alguma maneira, tentem sair dessa situação de uma maneira saudável. O que eu quero dizer? Não seja agressivo com essa pessoa, em palavras e gestos, né? Saia, sabe como a gente fala francesa? Sair delicadamente, para que não exista isso não reflita na atitude do outro como uma agressividade, ele se sinta na liberdade de ter uma agressividade muito grande em cima de vocês, porque isso acontece muito. O manipulador, ele quer manter o jogo dele, né? Lembrando sempre que vocês são capazes sim de mudar a realidade de vocês, todos nós somos. Então, quando a gente aceita isso, quando a gente toma posse dessa atitude com a gente não entra nesse jogo, tá bom? Alguém quer falar sobre isso? Alguém já pensou sobre esse assunto? Como é importante a gente aprender a detectar, né, que esses jogos de manipulação, gente, acontecem em tudo, seja na vida pessoal como na vida profissional, em família. Temos muitos casos de pais, mães, filhos manipuladores e também parceiros, né? Porque isso está dentro do... A manipulação, ela é um vício de comportamento, a gente poderia falar isso, né? Para esse tipo de pessoa. E geralmente aquela pessoa que manipula num ambiente, ela manipula um todo. Nas suas relações de amizade, ela faz isso, ela se vitimiza, ela se caracteriza como coitada. E quando ela entra nesse lugar de coitada, ela acha que todo mundo tem que fazer o que ela quer. E ela faz com que o outro faça isso para ela. Ela faz a persuasão, né? E isso vocês observam muitas vezes de fora. Essa pessoa faz esse jogo, a gente consegue ver de fora. Fica mais fácil a gente entender o que ela faz com a gente. E aí a gente tem que aprender a lidar. Porque isso aí, muitos casos, nem todos, mas muitos casos, são pessoas emocionalmente muito imaturas. Que elas não acreditam, principalmente, que elas são capazes de serem amadas, aceitas do jeito que elas realmente são. E aí elas entram no jogo de manipular o outro. Lembrando que a manipulação, ela sempre pega num ponto fraco do outro, que geralmente o outro acredita, tá? Que às vezes nem mas ele acredita. E aí o manipulador vai lá e joga. Mas você não é tão bom, você não é... E começa até, muitas vezes, verbalizar que o outro não é tão bom. O outro tem seus defeitos.
já é um jogo de manipulação. Porque, veja bem, não faz muita lógica. Se o outro é tão cheio de defeito, por que ele quer ficar com aquela pessoa? Não é? Então, é por isso que a gente tem que pensar, entender, buscar entender por que o outro faz. Todas as suas teias sociais são tecidas assim. Tudo é manipulação. Ela manipula a amizade, ela manipula os pais, ela manipula o parceiro. E, gente, quando a gente se dá conta de como é ruim ser manipulado, de como é ruim fazer parte de relacionamentos assim, a gente quer logo sair fora. Ver que aquela pessoa não consegue lidar, ela tá com essa dificuldade, ela tem essa insegurança absurda que ela tenta camuflar através da manipulação, e a gente, por sua vez, também não quer ficar perto de uma pessoa assim. Lógico. Então, quando se a gente está nesse lugar de manipulador, a gente tem que olhar pra gente e falar, não, eu tenho que me cuidar. Eu não preciso ficar a minha vida inteira manipulando os outros para ficar com gente do meu lado. Eu posso muito bem atrair pessoas ao meu redor pelas minhas qualidades, não defeito. Isso é um defeito. Ser manipulador é um defeito. A gente tem, sim, aprender a ser maduro emocionalmente. A gente não pode atuar na vida assim. As outras não são peças para a gente ficar jogando um xadrez, por exemplo. Né? Então, por isso que é tão importante a gente ficar atento a isso. Tanto ao relacionamento que a gente... Tanto, né, como a gente cria um relacionamento com o outro, como a gente também recebe do outro. Tá bom? Principalmente com o que a gente se permite viver. Se a gente permite ser manipulado em troca de alguma coisa, ou se a gente não está querendo viver a manipulação. Então, com base nisso, é que a gente tem que firmar nosso pensamento, que a gente tem que se conhecer. Tá? A conversa hoje foi curtinha mesmo, mas eu queria muito conversar com vocês sobre esse assunto, que eu acho que é fundamental para a gente entender as dinâmicas, né, dos relacionamentos que a gente vive. E a gente vou tentar conversar com vocês um pouquinho aqui, pelo menos uma vez na semana, quando der. Tá bom, gente? Beijo, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.